Mulher, senta aí. Eu sei, hoje você quer dar um tapa na minha cara, mas fica aqui 2 minutos, 2 minutinhos pra ver se eu mereço. Acho que não, mas enfim, né? Se for da tua vontade, vê aí. Porque hoje eu quero conversar sobre uma coisa que pode doer um pouco. Nem sempre a gente tá infeliz. Às vezes, nós só somos viciados em reclamar. E calma, vamos organizar esse quiosque. Obviamente, situações desafiadoras existem na vida, dias de frustração, questões que são muito tristes. Tudo isso existe e tá liberado de sofrer, ok? Isso não é sobre fingir que tá tudo bem, mas é entender que por trás de tudo, do dia a dia, até mesmo do dia feliz, existe um hábito. Que pode ser visto como hábito, pode ser visto como vício, às vezes os dois, sei lá. Mas enfim, a grande questão é que você não percebe, mas isso piora muito a qualidade da tua vida. Porque muitas vezes a gente realmente tem o hábito de olhar a vida pelo pior ângulo. E às vezes o grande problema, e também a solução, é que nós damos uma importância pro problema que é indevida. E aí é muito importante a gente parar e pensar o que é um vício. Porque a gente tá sempre falando sobre vício e aí vem as questões de, tipo, droga, álcool, enfim. Mas vício, na verdade, é tudo aquilo que você faz de forma inconsciente, enfim, que nesse momento vai te trazer um prazer imediato, mas a longo prazo vai te cobrar. Porque o cérebro ele não consegue aprender um padrão que seja benéfico para você a longo prazo. Ele só vai olhar para situações e reagir da mesma forma. E se você tem o vício de reclamar, por exemplo, que eu já tive muito, você vai estar sempre indo por essa mesma via. Portanto, desculpa. Talvez venha outro tapa aí, mas a tua vida não vai melhorar. E hoje, como uma ex-reclamona, eu posso te dizer que é muito mais fácil lidar com a situação e resolver os problemas na mesma hora que eles acontecem, que muitas vezes são problemas pequenos, leva muito menos tempo do que parar, se lamentar e tentar, meu Deus do céu, porque a vida é horrível só comigo e as piores coisas acontecem comigo, e aí depois ter que se reajustar emocionalmente pra depois, em algum momento, resolver. É muito mais rápido, só olhar a situação e resolver. Mas isso também é um hábito. Porque muitas vezes, e para pra pensar um pouco aí na tua vida, muitas vezes nós não estamos presas ao problema. Nós estamos presas à reclamação do problema, que faz com que essa questão perdure muito mais do que ela deveria. Porque era pra ela aparecer na tua vida, você olhar pra situação, resolver. Você coloca muitas etapas a mais. Porque ela aparece na tua vida, você olha pra ela, você se lamenta, você se coloca no fundo do poço, aí depois você vai reclamar com outra pessoa, aí depois você vai, sei lá, escrever no teu diário que o mundo é péssimo, horrível e te odeia, aí depois você vai olhar pra Deus, pensar em Deus e detestar o cara, aí pra depois, não tem o que fazer. Ou então tu vai fingir que nem aconteceu o problema e colocar debaixo do tapete, que eu também já fiz. Mas eu me libertei. Mas, aí no ano de 2024, vulgo, melhor ano da minha vida. Eu amo 2024, mas 2026 vai ser melhor ainda. No ano de 2024, eu entrei na reabilitação de problemas. Sim, porque eu tinha um vício de reclamar, precisava de alguma reabilitação. O que eu encontrei foi estoicismo. E na verdade foi um ano que eu coloquei duas filosofias de forma muito forte na minha vida e mudou absolutamente tudo. E elas falam muito entre si e assim, meu coração. Tem todo meu coração. E pode entrar as protagonistas, estoicismo e filosofia tolteca. O estoicismo prega que você só tem que se preocupar com aquilo que tá no teu controle. Então chegou uma bomba no teu colo, não tem a ver contigo, não tem como você resolver ela agora, esquece. Esqueça. Não tá no teu controle, então não tem que estar na sua mente. E isso, gente, inicialmente é muito difícil colocar no teu dia a dia. É muito difícil racionalizar que existem coisas que não estão no seu controle. Porque o ser humano, enquanto ser humano mesmo, é super controlador. E aí chega uma filosofia falando que se eu perder o controle que eu acho que eu tenho das coisas, a minha vida vai melhorar. E vai, querida, tenta aí. Vem me dizer depois que não melhorou. E o outro protagonista da minha vida é a filosofia tolteca. Eu tenho o livro Os Quatro Compromissos, mas eu gosto que ele nem fique na minha casa. Ele tá sempre na casa de alguma amiga, enfim. Porque mudou muito a minha vida e eu gostaria que sempre esteja chegando em outras pessoas. A filosofia esteja sempre chegando nas outras pessoas e mudando vidas. Porque, cara, vou te falar. E em 2024 eu apliquei isso de verdade. A minha energia ficava alocada no que fosse me levar para um lugar melhor. Que foi questões como produzir, criar dinheiro, fortalecer a minha autoestima, perseguir meus sonhos, enfim. Só delícia. O problema chegava, se eu tinha que resolver, eu resolvia. Se quicava no meu colo, eu matava. Sabe? Tirava da minha frente. Agora, se eu não tinha como, meu irmão, não tenho como, vou fazer o que eu posso. Entendeu? Porque nessa área da minha vida não tá dando. E não depende de mim. Então tu vai deixar no colo de quem depende e tu vai fazer o que tu pode fazer. Entende? Para de reclamar. Porque resolver dói bem menos do que reclamar. Dura muito menos e você ganha bem mais. Confia no que eu tô te falando.
Aí hoje eu tô meio... É que, na verdade, gente, eu sou apaixonada pelo Carnaval do Rio de Janeiro. E aí ontem, essa madrugada, teve os ensaios das escolas de samba. Eu sou salgueirense, teve o desfile, o ensaio técnico do Salgueiro. E aí eu tô muito... Aí, retornando. A filosofia tolteca fala sobre 4 compromissos. Eu vou falar só 2 e vocês vão atrás de encontrar os outros 2, caso tenham interesse. O primeiro deles fala sobre ser impecável com a sua palavra. E, gente, ser impecável com a sua palavra não é só da questão de fazer aquilo que você disse que ia fazer. Inclusive, nesse ponto, eu acho uma coisa muito legal a ser realmente elucidada. Elucidada não. Enfim, destacada. Nós normalmente falamos sobre ser impecável com a nossa palavra e associamos a nossa palavra com outra pessoa. Mas o ponto de virada em relação a isso é realmente ser impecável com a sua palavra, em 2 termos. Com o que você fala para todas as pessoas e para com você mesma, e o sentido de ser impecável. O livro fala muito sobre impecabilidade, que seria, no caso, ser amoroso com você mesmo. Entende? Não te colocar num local de tortura porque errou, porque enfim. É, na verdade, você não lançar a sua palavra contra você mesmo. Então, aquele momento que você fica, ai, eu sou burra, porque sei lá o quê. Primeiro que tu tá reclamando de novo, percebeu, querida? Segundo que você não é, você está, tá bom? Tem como mudar. Ai, gente, eu amo tanto esse livro. E o segundo passo, ele é difícil, mas é importante. Não leva nada pro pessoal. Ouviu o que eu falei? Nada pro pessoal. Porque a gente se movimenta no mundo e pensa e fala muito também através dos nossos traumas. E, linda, você não é o alecrim dourado. Então, se você se movimenta dessa forma, as pessoas no mundo também se movimentam dessa forma. E nem tudo, mesmo que a pessoa fale sobre você, diz sobre você. E a gente vai percebendo todas as questões na vida de uma forma muito óbvia. 2 pessoas podem passar pela mesma situação na vida. E para e pensa aí, no teu convívio. Mas uma dramatiza e se coloca lá. E aí fica nessa situação, e aí mora nessa situação, e aí cria kitnets na situação, porque foi péssimo. E a outra, tipo, olha e... Ok, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou mudar isso, vou mudar aquilo. E saiu. Ai, eu quero criar um clube do livro, a gente ficar lendo os 4 compromissos o ano inteiro, porque, pelo amor de Deus, que maravilha. Hábito precisa de vigilância, senão você perde. E sofrer também pode ser um hábito. Assim como ficar reclamando é um hábito muito comum. Então tenha muito cuidado. Então, lindona, não é sobre ignorar a dor. É sobre não fazer uma mansão nela. Sai dessa casa. Mas trazendo 2 segundos de humildade. Nunca é sobre o que eu acho. E isso nunca tem uma resposta fechada. Eu realmente só queria conversar.